Ora bem, muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença. Pedia que viessem cá para a frente. Aqui para a frente é melhor. Agradeço a vossa presença. Esta conferência, que será feita pelo professor Jorge Miranda, insere-se numa iniciativa que começámos agora, houve já uma conferência, irão seguir-se outras conferências, às quartas, chama-se às quartas na Lusófona, e são conferências que trata de vários temas diversificados, são temas de atualidade e temas importantes, quer para os nossos alunos, quer para os nossos convidados que vêm de fora assistir às conferências. A conferência de hoje, que creio que era para ter sido feita ainda mesmo no período dos 40 anos da Constituição, não é? Atrasámos-nos um bocadinho, mas estamos em janeiro, no início, portanto passaram 40 anos da Constituição e, naturalmente, que este tema da Constituição é um tema extremamente importante e transversal, não interessa só, a maior parte dos nossos assistentes são aqui estudantes de Direito e, portanto, interessa-nos muito, digamos, uma reflexão feita por um dos pais da Constituição. O professor colaborou, interveio na primeira Constituição, na Constituição portuguesa, não é? Depois teve alterações, mas e é um dos maiores especialistas de direito constitucional do nosso país. E, portanto, vai fazer uma reflexão sobre a Constituição no âmbito deste programa que a Lusófona iniciou com esta é a segunda sessão. O professor Jorge Miranda é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas. É professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa desde 1985. Foi presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que fica aqui mesmo em frente. Doutor honoris causa em Direito por diversas universidades, pela Universidade de Pau, em França, pela Universidade de Val do Rio dos Sinos, pela Universidade de Louvaina e pela Universidade do Porto. É professor honorário da Universidade Federal do Ceará. Como, digamos, ativista destas matérias, o professor foi um dos fundadores da Associação Portuguesa de Direito Constitucional, de que foi também presidente. Foi presidente da Associação Portuguesa de Direito do Ambiente e é membro de várias organizações científicas internacionais desta área. Tem uma vasta bibliografia, professor, é impossível referir aqui, enfim, todas as obras, mas vou dar-vos alguns títulos de algumas das obras do professor. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade, 1968, a Revolução de 25 de Abril e o Direito Constitucional, Lisboa, 75, a Constituição de 76, Formação, Estruturas e Princípios Fundamentais, 1978, Manual de Direito Constitucional em 7 volumes, né, com várias edições, Direito da Economia, 1983, Direito Internacional Público, 1995, Estudos de Direito Eleitoral, 1995, a Constituição Portuguesa, anotada em 3 volumes, temos um trabalho feito em colaboração com o professor Rui Medeiros, o curso de Direito Internacional Público, que é pela Principia, publicado pela Principia, a teoria do Estado e da Constituição, formas e sistemas de governo, enfim, evidentemente não vou referir aqui digamos, de imensos ensaios, publicou em revistas, enfim, estamos aqui a falar de cerca de 250 estudos. O professor também tem, ali naturalmente, aqui é a sua profissão, é professor universitário, portanto, ali é isso também uma experiência concreta de política. E logo, exatamente no 25 de Abril, o professor foi membro da Comissão de Elaboração da Lei Eleitoral para a Assembleia da República e foi deputado à Assembleia Constituinte com, como já vos disse, uma intervenção significativa na feitura da própria Constituição. Foi deputado à Assembleia da República em 1976 e entre 1980 e 82, na altura em que se verificou a primeira revisão constitucional. Foi membro da Comissão Constitucional, que era, digamos, era o órgão que corresponde hoje ao Tribunal Constitucional, entre 1976 e 1980, portanto, 4 anos. Foi presidente da Comissão
do Código Eleitoral, entre 1986 e 1987, autor do projeto de Constituição de São Tomé e Príncipe de 1990 e tem colaborado em várias, na elaboração de várias constituições, com pareceres e com intervenções. Portanto, que mais vos posso dizer? Portanto, o professor tem uma intervenção também regular no espaço público, muito regular, quando há questões de caráter constitucional, é uma das personalidades que é sempre ouvida, pelas televisões, pelas rádios, pelos jornais, justamente pela sua qualidade de grande especialista em direito constitucional. Portanto, tem também uma intervenção pública regular. Professor universitário, foi deputado, portanto, intervenção até política e sempre nesta área, mas também um homem que se interessa pela cidadania e, portanto, intervém e isso acontece muitas vezes, quando é chamado a pronunciar sobre assuntos, nomeadamente assuntos de natureza constitucional. Pronto, e portanto é tudo. Eu vou deixar-vos com o Sr. Professor para vos falar, fazer uma reflexão sobre a Constituição portuguesa. Sr. Professor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos, os meus cumprimentos a todos, e já que estamos no princípio ainda do ano de janeiro, votos de um feliz ano de 2017, com saúde, paz e realizações, sobretudo para aqueles que são universitários, realizações académicas. Eu não sei quanto tempo é que tenho para a minha exposição. Meia hora, 30 minutos. Está à vontade, senhor. Bom. Ora bem, não, é porque a matéria é tão genérica que se presta mais ou menos. Bom, mas eu começarei por uma parte histórica, porque nestas coisas a história é a mestra de tudo. E particularmente no direito público, sem a história não se pode compreender nada. E no caso português é sabido que nós somos um Estado muito antigo, que remonta a 1143, ao século XII, e que até 1820 tivemos uma monarquia absoluta. Monarquia absoluta que, com também vários graus, não se pode comparar a monarquia absoluta da Idade Média, tempo de Dom Dinis, ou no século XV, de Dom João I, com a monarquia absoluta de João II, ou a monarquia absoluta dos Filipes, ou particularmente a monarquia absoluta do Marquês de Pombal, que essa era mesmo absolutíssima. Mas tivemos até 1820 uma monarquia absoluta. Em 1820 dá-se uma revolução, na sequência das revoluções liberais que estavam ocorrendo um pouco por toda a Europa, na sequência da Revolução Francesa, e em Portugal surge a época que nós chamamos do constitucionalismo moderno. O que é a época do constitucionalismo moderno? Recorrendo ao artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o constitucionalismo moderno caracteriza-se por duas ideias básicas. A separação de poderes, portanto, em vez de poder concentrado num rei, o poder dividido por vários órgãos, na linha de Montesquieu e de outros autores, e, por outro lado, a garantia dos direitos individuais. E dá-se essa revolução, na sequência dela são convocadas cortes constituintes, em que votam todos os portugueses, não apenas de Portugal, mas também de todos os territórios portugueses no mundo. Brasil, por exemplo, vieram cerca de 40 deputados do Brasil, Cabo Verde, Angola, Índia, Macau. Foi, portanto, uma assembleia representativa de todo o espaço, então, português, e essa assembleia fez a primeira Constituição, a Constituição de 1822. Uma Constituição, podemos dizer, decalcada nas Constituições revolucionárias francesas. Portanto, uma Constituição que dava muito pouco poder ao rei, mantinha a realeza, mas o rei tinha pouco poder. O poder principal estava nas Cortes, numa Assembleia unicameral, nas Cortes. E era uma Constituição que também garantia os direitos individuais. Mas dentro de um espírito compromissório, tendo em conta
a situação do país e tendo em conta que em grande parte, ou talvez na maior parte da população, ainda havia a adesão à monarquia absoluta, às tradições, a Constituição não vai demasiado longe na consideração de certas matérias. Mas vai, pelo contrário, bastante longe numa matéria que nos toca particularmente, que é a matéria da educação. Eu não tenho aqui a Constituição de 1822, mas é muito curioso verificar que na Constituição de 1822 há uma grande preocupação com a educação. Há normas específicas sobre a educação, por exemplo, uma norma que manda ao Estado abrir escolas em todos os lugares do reino em que se ensine a mocidade de ambos os sexos. Também é curioso notar, de ambos os sexos, portanto, em 1822, de ambos os sexos, a saber ler, escrever e contar e o catecismo das obrigações religiosas e civis. Mas, realmente, em Portugal, dominavam na população concepções ainda tradicionalistas. E o rei Dom João VI tentou governar com essa Constituição, mas a certa altura não pôde e aboliu a Constituição, restaurou a monarquia absoluta. Mas ele era um homem extremamente inteligente, é uma das figuras históricas de Portugal em relação à qual não tem havido a devida justiça e compreendeu que não era possível voltar atrás. De maneira que prometeu uma Carta Constitucional, quer dizer, uma Constituição que pusesse, ou que fosse um pouco ao encontro, quer dos liberais, quer dos absolutistas. Os absolutistas na altura se chamavam legitimistas. Mas morreu sem ter conseguido fazer essa Constituição. E ele, que tinha estado no Brasil, como todos sabem, depois das invasões francesas, ou em consequência das invasões francesas, e que tinha uma ligação muito forte ao Brasil, entendeu deixar o trono ao seu filho Dom Pedro, que já tinha proclamado a independência do Brasil. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil. À face das leis fundamentais do reino, Dom Pedro não podia ser rei de Portugal, porque se tinha tornado um rei estrangeiro. Mas Dom João VI defendia, acreditava ainda numa união entre Portugal e o Brasil, de maneira que deixou a coroa a Dom Pedro. Mas Dom Pedro, homem também inteligente, percebeu que não era possível ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal. Nem os brasileiros aceitariam outra ligação a Portugal, nem os portugueses aceitariam ter um rei à distância de milhares de quilómetros. De maneira que ele resolveu abdicar em sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha nascido no Rio de Janeiro, ainda cidade portuguesa, e ao mesmo tempo resolveu outorgar, fazer aquilo que o seu pai não tinha feito, outorgar uma Carta Constitucional. E estabeleceu que quando a carta fosse jurada em Portugal, ele abdicaria. Também, por outro lado, para apaziguar a situação em Portugal, uma vez que o partido legitimista ou absolutista tinha à sua frente o infante Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, ele prometeu que Dom Pedro viria para Portugal. Dom Pedro tinha saído de Portugal em consciência de uma tentativa de revolta contra o pai, viria para Portugal, ficaria regente do reino até à maioridade de Dona Maria, mas também, por outro lado, casaria com Dona Maria. Isso, todavia, não aconteceu. Dom Pedro veio para Portugal, mas quando chegou a Portugal, restaurou a monarquia absoluta. Enquanto que Dom João VI era um rei clemente, é o cognome que eu aprendi na escola primária, agora não se aprende essas coisas. Dom João VI era um rei clemente, Dom Miguel, pelo contrário, estabeleceu um absolutismo cruel que iria provocar uma guerra civil. Uma guerra civil que eclodiria em 1832 e duraria 2 anos, uma guerra civil terrível, como são todas as guerras civis. Entretanto, Dom Pedro tinha sido forçado a abdicar da coroa do Brasil e veio para a Europa. Foi para a Ilha Terceira, dos Açores, uma ilha que nunca se tinha submetido a Dom Miguel.
E na terceira, com apoio também de forças estrangeiras, organizou uma expedição que veio para o continente, os chamados Bravos do Mindelo, e deu-se essa guerra de 2 anos, que acabou com o triunfo dos liberais, encabeçados por Dom Pedro. E foi restaurada a Carta Constitucional. E Dona Maria, porque Dom Pedro morreu nesse mesmo ano, 1834, Dona Maria viria a ser a rainha. Mas a Carta Constitucional era uma carta que fazia o tal compromisso entre liberais e absolutistas, ainda dava ao rei um grande poder através do chamado poder moderador. Os liberais radicais, chamados vintistas, não quiseram aceitar isso e fizeram uma revolução, em 1836, que restaurou a Constituição de 1822. Mas Dona Maria, apesar de jovem, era também muito inteligente, muito hábil e conseguiu que fossem convocadas novas cortes constituintes que elaborariam uma nova Constituição de 1838, que essa também viria a fazer uma síntese entre as duas Constituições anteriores, mas que duraria muito pouco tempo, só 4 anos. Finalmente, em 1842, seria restaurada a Carta Constitucional. E as coisas iriam serenando, embora tivesse havido ainda a Patuleia, a Maria da Fonte, etc., até que finalmente, em 1851, o Marechal Saldanha fez uma revolução chamada Regeneração, que iria conduzir ao primeiro ato adicional à Carta de 1852, que finalmente estabeleceria a paz em Portugal, a paz e a liberdade em Portugal. E a segunda metade do século XIX é uma época, podemos dizer, de paz e de liberdade em Portugal. Só irá terminar com o ultimato britânico, com a proclamação da República no Brasil, que vai ter uma grande influência em Portugal, com certas tentativas de Dom Carlos de engrandecimento do poder real, de maneira que quando se entra no século XX, a situação já está bem diferente. Já é uma situação em que há liberdade, mas já não há paz. E há grandes perturbações políticas, um partido republicano crescendo, dissensões nos partidos monárquicos, e o rei acaba por ser assassinado. Sucede-lhe Dom Manuel, que é apenas rei durante 2 anos, e é proclamada a República, em 1910. É convocada uma nova Assembleia Constituinte, a de 1911, que faz uma Constituição republicana, praticamente só do nome, porque, no fundo, apenas tinha substituído o rei por um Presidente da República. Porque as concepções políticas básicas são as do século XIX. Direitos, liberdades individuais, separação de poderes. E o Presidente da República tem um poder muito reduzido, acaba por se estabelecer um sistema parlamentar puro, ou um sistema parlamentar mesmo extremo, o que irá provocar uma grande instabilidade política. Entre 1911 e 1926 haverá cerca de 40 governos, muitas intervenções militares, a ditadura de Primeiro de Castro, a ditadura de Cidade de Paz, a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial e 7 presidentes da República em 15 anos. Uma grande instabilidade. Isso, ligado também aos fenómenos que se davam na Europa, do aparecimento de movimentos fascistas, movimentos comunistas, etc., levará a que o exército intervenha em 1926, instaure aquilo que se chamou a ditadura militar, que seria um governo de transição até se chegar a uma solução que desse estabilidade ao país. Mas esse governo militar era um governo também muito dividido, porque havia aqueles que queriam um governo militar que viesse estabelecer um regime no género de Cidade de Paz, um presidencialismo, mas democrático, e havia aqueles que, pelo contrário, estavam mais próximos dos regimes fascistas. E, por outro lado, dá-se nessa altura também uma grave crise financeira, que leva a que seja chamado para Ministro das Finanças um professor da Universidade de Coimbra, Oliveira Salazar, que
aos poucos consegue restabelecer o equilíbrio orçamental e aos poucos vai-se impondo aos militares. Porque os militares, como a experiência portuguesa e de outros países mostra, em geral, e aliás eles diziam isso, eles sabiam o que queriam, mas não sabiam bem aquilo que queriam. De maneira que, assistimos a isso também depois do 25 de Abril, de maneira que Salazar, que não tinha feito nenhuma revolução, era um civil, era um professor universitário, aos poucos foi tomando ascendente na vida política. E viria como Ministro das Finanças primeiro e depois como Presidente do Conselho a dominar a vida política. E iria congeminar uma Constituição, a Constituição de 1933, que, ao contrário das outras Constituições portuguesas, tirando a Carta Constitucional, não foi aprovada em Assembleia Constituinte, foi aprovada em plebiscito, mas com um projeto feito pelo próprio Salazar com alguns acólitos e num contexto de sacrifício das liberdades públicas. De maneira que foi uma Constituição aprovada por um número relativamente pequeno de pessoas e as abstenções contaram de votos a favor. A Constituição de 1933 não rompia frontalmente com as Constituições liberais anteriores. Continuava a permitir os direitos e liberdades fundamentais, prever a eleição direta do Presidente da República e de uma Assembleia Nacional, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de normas que permitiam restrições fortíssimas aos direitos e liberdades fundamentais. E, embora o Presidente da República fosse formalmente o supremo órgão do Estado, na prática, o verdadeiro supremo órgão do Estado era o Presidente do Conselho de Ministros, isto quer dizer Oliveira Salazar. E é a Constituição que corresponde ao governo de Salazar. Podemos dizer hoje à ditadura de Salazar. A seguir ao 25 de Abril, chamou-se a esse regime fascista. É um erro. Completamente diferente do regime fascista italiano, do regime fascista de outros países. Não havia as concessões totalitárias desses países, não havia um partido único que tivesse tomado conta do poder, não havia uma ideologia que se quisesse impor. Não. Era, sim, um regime autoritário, conservador, mas não um regime fascista, mas um regime autoritário, com banimento das liberdades públicas, com censura à imprensa, com uma polícia política, com prisões políticas, mesmo campos de concentração, era um regime autoritário, claramente autoritário. Mas também hoje, muitas vezes, se chama esse regime Estado Novo. É também uma forma que eu acho menos correta. Estado Novo foi o nome que o próprio regime se deu nos anos 30. Mas em 1974 já não era um Estado Novo, era um Estado velho, velhíssimo, obsoleto. Tinha-se tornado completamente obsoleto depois da Segunda Guerra Mundial. E ainda hoje eu tenho dificuldade em explicar como é que esse regime conseguiu sobreviver 29 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Só um contexto internacional é que pode explicar isso e pouco mais. Mas durou. E, finalmente, em 1974, há uma nova Revolução Militar, 25 de abril de 1974, que derruba esse regime e que promete, através de um documento chamado Programa de Movimento das Forças Armadas, a restauração das liberdades públicas, a convocação de uma Assembleia Constituinte por sufrágio universal e direto secreto, a devolução de poder aos órgãos constitucionais logo que aprovada a Constituição e, portanto, uma normalização da vida política e, ao mesmo tempo, promete a paz em África. Porque, entretanto, é sabido, desde 1961, havia guerras na Guiné, em Angola e em Moçambique. E há dias eu visitei um memorial aos combatentes que há perto da Torre de Belém e fiquei impressionado pelo número enorme de mortos, de soldados portugueses mortos nessas guerras, 8.000. E vi também há poucos dias um artigo num jornal que dizia que morreram mais soldados portugueses, proporcionalmente,
nas guerras da África do que soldados americanos na guerra do Vietnã. Um sacrifício enorme. Portanto, há a Revolução de 1974, que está ligada à ideia de restauração das vagas públicas, mas também está ligada à ideia da descolonização. Não podemos separar as duas coisas. Não podemos separar. E entra-se em 1974 num período, de certa maneira, semelhante ao período de 1926 e 28. Grandes divisões entre os militares. Mas enquanto que entre 1926 e 28 tudo se passava mais ou menos nos gabinetes, entre 1974 e finais de 75 as coisas projetam-se na rua. E há movimentos militares vários, de um lado e do outro. E uma indisciplina social profunda. Grandes perturbações na vida política, económica e social. Que só irão terminar com o chamado 25 de novembro. Em 25 de novembro há uma tentativa de golpe de Estado das forças esquerdistas mais radicais, que é contida por um grupo de militares, encabeçados por então coronel Ramalho Yanes, e a partir daí dá-se a normalização. Mas, apesar de toda essa perturbação, a Assembleia Constituinte prometida em 25 de abril de 64 viria a ser eleita em 25 de abril de 1975. De acordo com uma lei eleitoral, que como há pouco foi lembrado, e eu fui um dos autores. E uma lei eleitoral a mais democrática que Portugal tinha tido até então. E pode parecer estranho como é que foi eleita essa Assembleia Constituinte nesse período. Houve aí uma espécie de pacto, embora provavelmente com reserva mental de um lado ou outro, da parte de uns, digamos, dos partidos democráticos, aceitaram certas cláusulas da chamada plataforma de acordo constitucional, que dava aos militares, ainda, através do Conselho da Revolução, muito poder, da parte dos militares radicais e, sobretudo, chamados gonçalvistas, que eram os dominados ou influenciados pelo Partido Comunista, a ideia de que a Assembleia Constituinte eleita poderia ser dissolvida, tal como Lenin tinha feito na Rússia depois da Revolução. Mas veio eleita a Assembleia Constituinte, com uma grande vitória dos partidos democráticos. Quando digo partidos democráticos, quer dizer os partidos identificados com a democracia pluralista tipo ocidental. Partido Socialista, Partido Popular Democrático, Centro Democrático Social. Em 250 deputados, eles tinham cerca de 220. O Partido Comunista e os seus aliados pouco mais tinham que 30 deputados. A eleição da Assembleia Constituinte permitiu criar uma legitimidade democrática, contraposta à legitimidade revolucionária. E o período que se vai seguir a 25 de abril de 1975 é um período de grande turbulência, em que há tentativas, às vezes desesperadas, dos grupos mais esquerdistas, dos partidos comunistas, para tentarem o poder. Há o assalto à Rádio Renascença, o assalto ao Jornal República, domínio da empresa, etc. Há as nacionalizações, há a chamada reforma agrária, todo um conjunto de movimentações, mas também há resistências do outro lado, muito fortes, grandes manifestações, e agora tem que se prestar homenagem a Mário Soares, com a sua resistência, particularmente aqui em Lisboa, o comício da Fonte Luminosa, sabe o comício, e a Assembleia Constituinte consegue ser eleita e consegue começar a trabalhar. E começa a trabalhar num momento curioso, e que eu vivi intensamente. Em Lisboa dominavam as forças esquerdistas, a Assembleia Constituinte é uma espécie de ilha nesse ambiente. E às vezes, quando nós saímos da Assembleia Constituinte, não tínhamos a certeza de lá no dia seguinte lá voltar. Mas voltamos. Até que, em 12 de novembro, se dá um acontecimento inédito, suponho eu, no mundo. A própria Assembleia Constituinte foi cercada por manifestantes, e os manifestantes impedidos e os deputados impedidos de sair, portanto foi sequestrada. Nós não podíamos sair, não tínhamos elementos, não tínhamos água, não tínhamos bebidas, etc. Tivemos 24 horas. Os manifestantes à volta, etc. Mas foi um episódio mais dramático. Depois
As coisas foram-se complicando até que se dá o 25 de novembro. Mas deve dizer-se que mesmo no período em que em Lisboa dominavam as correntes mais que ditos radicais, a Assembleia Constituinte foi fazendo uma Constituição que abre com a afirmação da dignidade da pessoa humana, que coloca os direitos fundamentais na sua parte primeira, e não a organização económica, como o Partido Comunista pretendia, que tem um longo catálogo de direitos, liberdades e garantias, e que tem também um catálogo de direitos sociais. É certo que na fraseologia adotada em alguns artigos, cerca de 10, 12 artigos, aparecem expressões que poderão ser tomadas como marxistas ou marxizantes. Mas eu sempre considerei que isso era a forma, o que interessava era o conteúdo. O conteúdo era a garantia das liberdades, era a garantia do pluralismo, a garantia da diversidade de partidos, a garantia de eleições livres. Isso foi feito com a Assembleia Constituinte, mesmo nesse período. E depois de 25 de novembro, as coisas foram-se normalizando e a Assembleia Constituinte terminou os seus trabalhos em 2 de abril de 1976, que é a data da Constituição. 2 de abril de 1976. Portanto, esta história da Assembleia Constituinte, a história jurídica ou política portuguesa. E é importante salientar agora que passam 41 anos sobre a vigência da Constituição, o seguinte: eu disse há pouco que a segunda metade do século XIX foi em Portugal um período de paz e de liberdade. E um período de grande progresso, os grandes progressos materiais de Fontes Pereira de Melo, e também um grande progresso cultural. Os grandes escritores do século XIX, do segundo século XIX, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Antero de Cantal, João de Deus, etc., grandes escritores que saíram, que apareceram nessa altura. E também uma época em que as ligações de Portugal com o Brasil se foram restabelecendo. Uma fortíssima imigração portuguesa para o Brasil que permitiu manter, e podemos dizer de certa maneira, a Portugalidade no Brasil. Pelo contrário, no século XX, nós, entre 1900 e 1926, tivemos um tempo de liberdade, mas sem paz. Um tempo em que foi assassinado Dom Carlos, em que foi assassinado Sidónio Paz, em que houve todos esses governos que eu há pouco referi. De 1926 a 1961, tivemos um tempo de paz, mas sem liberdade. E de 1961 a 1974, tivemos um tempo em que nem havia paz, nem havia liberdade. É só depois de 74, ou melhor, depois da entrada em vigor da Constituição de 1976, que nós temos tido em Portugal paz e liberdade ao mesmo tempo. E é um tempo em que os militares nunca mais intervieram na vida política. Ainda houve, até 82, o conceito da Revolução, mas foi sendo apagado pelo Presidente da República, que por sinal era militar, mas que conseguiu domar, pode dizer-se assim, os militares. E depois tivemos presidentes civis. E, portanto, hoje temos um regime político em Portugal totalmente idêntico aos regimes políticos do resto da Europa e do resto do Ocidente. Um regime político, democrático, pluralista, um Estado de Direito, como se diz no artigo 2º, um Estado de Direito democrático. Já me alonguei bastante, mas, para terminar, vou referir-me a alguns aspectos fundamentais da Constituição. Já disse que a Constituição dá primazia aos direitos fundamentais. Começa, no artigo 1º, dizer que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Esse é um ponto básico da Constituição, dignidade da pessoa humana. Reproduzindo, podemos dizer, aquilo que se consta da Constituição do artigo 1º da Constituição da República Federal da Alemanha. O que não admira a Constituição de 1949, feita a seguir ao regime nazista. Depois tem, como lhes disse, um grande catálogo de direitos fundamentais, direitos de liberdade e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Nos direitos de liberdade e garantias, a Constituição não se limita, como noutros tempos, a dizer a garantia do direito tal nos termos da lei. Não, vai logo especificar o conteúdo essencial dos direitos.
E vai mesmo dizer, no artigo 18, que os direitos são de aplicação imediata e vincula as entidades públicas e privadas. Quanto aos direitos sociais, a Constituição não se limita a enunciá-los, prevê incumbências do Estado para a sua efetivação. E, portanto, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, prevê-se o direito à proteção de saúde, mas prevê-se também a criação do Serviço Nacional de Saúde, etc, etc. Na organização económica, no texto inicial, havia forte influência, não direi marxista, mas socialista ou socializante. Embora, em 1976, quase todos os partidos se dissessem socialistas. Havia o socialismo leninista do Partido Comunista, o socialismo utópico do Partido Socialista, o socialismo personalista do Partido Popular Democrático, antepassado do Partido Social Democrata, e mesmo o Centro Democrático Social falava numa economia social de mercado. Mas realmente a parte de segunda era a parte económica mais controversa, embora simultaneamente previsse a apropriação coletiva para os meios de produção e a iniciativa privada. Previsse planos e previsse concorrência. Mas foi por causa dessa parte que, quando houve a votação na Assembleia Constituinte, o Centro Democrático Social, CDS, votou contra a Constituição. O que eu sempre achei algo contraditório. Um partido que se diz anti-marxista, afinal, por razões económicas próprias dos marxistas, votou contra a Constituição. Quando se viu, depois se viria pelas revisões constitucionais, que essa parte económica iria sendo, aos poucos, minorada, secundarizada, e, sendo Portugal um país de economia aberta, situado na Europa, e depois entrando na Comunidade Económica Europeia, evidentemente não podia ser um regime, uma economia desse tipo. Na organização política, a Constituição trouxe uma novidade. Criou as regiões autónomas dos Açores da Madeira. Não porque houvesse diversidade linguística, étnica, religiosa, cultural, mas essencialmente devido à insularidade. E pode dizer-se que é um dos grandes êxitos da vigência da Constituição a autonomia dos Açores da Madeira. Para lá de alguns excessos de alguns políticos. Mas eu conheci os Açores da Madeira antes da Constituição e estavam realmente muito atrasados. E hoje, sobretudo os Açores, tiveram um enorme progresso, graças à autonomia. Depois, no plano do sistema político, a Constituição optou por também uma novidade. Uma novidade, digamos, relativa, que foi a criação de um sistema de governo semipresidencial. Não se quis um sistema parlamentar porque se temia a instabilidade no género da Primeira República. E a instabilidade que caracterizava, ainda hoje caracteriza, a Itália e outros países. Mas também não se queria o presidencialismo porque se tinha consciência de que o presidencialismo só funciona bem nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos são imitações grosseiras de presidencialismo. E também não se queria, naturalmente, um sistema com concentração de poderes no Presidente da República, por se recear que houvesse tentativas ditatoriais. De maneira que se foi para um sistema misto, podemos dizer, a que se tem dado o nome de sistema semipresidencial, em que há um Presidente da República e uma Assembleia da República eleitos por sufrágio direto e universal, e há um governo responsável perante os dois, mas o Presidente não é executivo, não governa. Preside, mas não governa. Quem governa é o governo. Mas presidir não é simplesmente como nas repúblicas presidenciais, nas repúblicas parlamentares ou nas monarquias parlamentares, como por exemplo a Espanha. Não é simplesmente cortar fitas, ir a cerimónias oficiais. Presidir envolve um conjunto importante de poderes, entre os quais o poder de veto político, o poder de iniciativa da fiscalização da constitucionalidade, o de dissolução da Assembleia da República e ainda outros poderes. Portanto, o papel do Presidente da República, o papel político, para lá do papel simbólico que o Presidente da República possa ter, é um papel significativo. Embora ele não governe, não interfira, não deva interferir na condução corrente dos assuntos políticos. Isso é matéria do Governo. E pode dizer-se
que, com mais ou menos variantes, porque muito dependendo dos perfis dos presidentes, é isso que se tem verificado. E ainda hoje se verifica isso, o presidente um ponto de equilíbrio dentro do sistema e não como um condutor da vida política. Por outro lado, ainda, no plano político, restaurou-se a autonomia dos municípios, que tinha desaparecido no tempo da ditadura. Finalmente, uma última parte da Constituição dedicada à garantia da constitucionalidade, através também de um sistema que podemos dizer algo original, em que há uma fiscalização concreta e uma fiscalização abstrata. Fiscalização concreta a cargo de todos os tribunais, com recurso, nos primeiros tempos, para um órgão chamado Comissão Constitucional e desde 1982 para o Tribunal Constitucional. Fiscalização abstrata, através do Tribunal Constitucional, por iniciativa do Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, de um grupo de deputados, Provedor de Justiça, etc., etc. Portanto, é isto, no essencial, a Constituição de 1976. Portanto, não digo de modo algum que seja uma Constituição exemplar, não é? Tem também os seus defeitos, mas não deixa de ser significativo que é uma Constituição que influenciou a Constituição espanhola, de 1978, a brasileira, algumas das Constituições da Europa Oriental e depois da fase, digamos, autocrática que viveram os países africanos de língua oficial portuguesa, influenciou decisivamente a Constituição de Cabo Verde, a de Angola, a de São Tomé e Príncipe, a de Moçambique e também mais recentemente a Constituição de Timor. Portanto, uma Constituição que tem que é considerada em direito comparado como uma boa Constituição. Não é uma excelente Constituição, longe disso. Eu próprio tenho apresentado ideias de revisão constitucional e ideias de melhoramentos, aperfeiçoamentos. Agora, o que seria um enorme erro e algo que hoje os portugueses nem sequer aceitariam seria qualquer mudança constitucional, entrar em aventuras desse género. Os tempos não estão para isso. E quem nos dera que os problemas do país pudessem ser resolvidos por via constitucional. Quando temos uma crise económica que não há maneira de passar, quando há uma situação na União Europeia gravíssima, quando há a incógnita do que vai ser o presidente dos Estados Unidos, quando há as guerras no Médio Oriente, quando há aqui em Portugal este período terrível de seca que se está verificando, há coisas muito mais importantes do que mexer na Constituição. Deixemos a Constituição como está, como campo de reflexão, como campo de estudo, análise, como campo de chamamento dos cidadãos à participação, à iniciativa, à educação, mas há problemas muito mais importantes. E, numa universidade, nunca é demais acentuar que o estudo é que é o essencial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora. Tivemos aqui, falando da Constituição, uma viagem pela história de Portugal, muito interessante, que nos relembrou os momentos essenciais, né, do período absolutista até o constitucional, excelente, e terminamos com uma visão muito estruturada daquilo que são os pontos fundamentais da Constituição que nos rege, não é? Desde a parte introdutória, a parte da economia, sim, de facto foi a grande, mas a influência da Constituição, do Partido Comunista, das forças revolucionárias, levaram a que, se vocês forem ver o programa dos partidos, vão ver, até do PSD, os programas brasileiros nessa altura eram partidos muito à esquerda, mas isso é a conjuntura histórica que leva a que as forças políticas se adaptem àquilo que está a acontecer. Mas viram aqui na intervenção do professor as várias dimensões da economia, as autonomias da Madeira e dos Açores, as autonomias que têm funcionado e que têm servido de alavanca ao desenvolvimento da Madeira e dos Açores. Também, deve-se à Constituição, que previu, e bem, isso. A natureza do nosso regime,
que apela muito ao bom senso do Presidente, não é? Este regime semipresidencial. Portanto, que é interessante, e é interessante, aliás, seguir mesmo agora com o novo tipo de presidência, não é? Própria do nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que marca um estilo diferente do anterior Presidente, que era mais austero, mas esta figura permite a convivência de vários tipos de figuras que interpretam o papel do Presidente, diferentes entre eles. O poder local, que é uma componente e que foi bem pensado. Acho que há aqui uma questão, por acaso eu gostava depois vou-vos dar a palavra, não é? Estou só aqui a passar a bola para vocês agora porem as questões, aproveitar a presença do professor para porem as questões que entenderem pôr, mas o poder local é muito importante, que está, enfim, hoje um dia virá a ser discutido também se o sistema de governo local, que eu deixo já aqui assim, o sistema de governo local deverá ou não deverá ser alterado. Eu falo isto porque eu fui presidente de uma Assembleia Municipal durante 8 anos e portanto, muito sensível à matéria do poder local, concretamente da Assembleia Municipal da Guarda. Mas foi um excelente desenho, esta autonomia do poder local, que serviu para que o nosso país se desenvolvesse a nível do interior, sobretudo do interior, mas enfim, todo o país se estruturasse à volta do poder local, e foram feitas coisas absolutamente fundamentais, que não existiam antes, portanto, um papel importantíssimo do poder local. A garantia da constitucionalidade, a existência de um Tribunal Constitucional que garante que os governos não se desviam daquilo que é a Carta Fundamental, que é a Constituição. Ao sistema eleitoral, que é o sistema proporcional, que é o sistema DOT, o professor não falou, mas enfim, exato, que é o método DOT, que pode, hoje se discute muito, para a Itália está a ser discutido outra vez entre o proporcional maioritário. Mas vocês têm aqui, eu passo-lhes a eles agora. Não, mas eu quero falar, sim. Então, tem a palavra, Sr. Professor. Como sabem, há basicamente 2 grandes sistemas eleitorais: o sistema maioritário e o sistema proporcional. E o sistema maioritário pode ser a nível uninominal, quer dizer, o país é dividido em círculos e em cada círculo é eleito um deputado e o que obtiver maiores votos é eleito, ou pode ser por estados ou grandes áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos, na eleição presidencial, há um sistema maioritário a nível dos estados. Os eleitores americanos, os cidadãos americanos, não votam diretamente no presidente, votam nos eleitores de cada estado. E um partido que obtenha a maioria no estado fica com a totalidade dos eleitores desse estado. Isso explica algo que a nós, europeus, é um pouco chocante, que, por exemplo, nesta eleição, Hillary Clinton tenha tido mais de 2 milhões de votos do que Donald Trump, mas não tenha conseguido ser eleita porque Donald Trump conseguiu, com os eleitores presidenciais, ter mais votos. E, portanto, geralmente, tirando esta situação, nos países democráticos nunca é adotado um sistema maioritário plurinominal, é uninominal. E o grande argumento que se invoca em favor desse sistema maioritário uninominal é a maior proximidade entre os cidadãos e os deputados. O deputado é um deputado que os cidadãos conhecem, está em contacto direto com eles e não está esmagado pelo partido, portanto tem mais liberdade. Em contraposição ao sistema maioritário, ao sistema proporcional, que esse necessariamente exige círculos eleitorais com 2, 3, 4, 5. Quantos mais deputados vierem a ser eleitos, mais funciona a proporcionalidade. E a ideia é as candidaturas têm tantos deputados quantos têm deputados em proporção do número de votos que tenham obtido. Depois, dentro dos sistemas proporcionais, ainda há vários subsistemas. Em Portugal, adota-se o chamado sistema da média mais alta de Hont,
que o Sr. Onto foi um belga que propôs este sistema, que é chamado sistema de divisor comum, que consiste no seguinte: o número de deputados, o número de votos obtidos por partidos é dividido e por 1, 2, 3, 4, 5, etc. E depois diz-se, mas eu não tenho conhecimentos matemáticos suficientes, diz-se, mas a realidade mostra que é assim, que é um sistema que favorece os grandes partidos. Mas também foi adotado em Portugal, quer nas eleições para a Assembleia Constituinte, quer nas eleições para a Assembleia da República, dentro da perspectiva de, favorecendo grandes partidos, permitir, eventualmente, maiorias. O sistema proporcional tem a grande vantagem de permitir uma representação das forças políticas principais no Parlamento. Mas tem a grande desvantagem de, como se tem visto em Portugal nos últimos tempos, e já há vários anos para cá, o domínio dos partidos políticos. Portanto, os deputados são esmagados pelos partidos políticos. Têm uma liberdade muito reduzida. E daí tentarem-se vários modelos, como, por exemplo, um modelo que tem sido adotado na Alemanha, que é um modelo chamado de representação proporcional personalizada. O país é dividido em círculos que correspondem aos vários Estados da República Federal da Alemanha, é um Estado federal. Em cada Estado há uma representação proporcional, mas também cada Estado é dividido em círculos uninominais, em que ganha quem tiver maior número de votos. Mas os votos obtidos os mandatos obtidos por um partido através dos círculos uninominais têm de coincidir com os votos obtidos através da representação proporcional, de maneira que se um partido tiver, através da representação proporcional, menos deputados do que aqueles que outro partido obteve através da representação maioritária, há-lhe atribuído um mandato, um excedente de mandato. É um sistema que se diz permite conciliar as vantagens da representação proporcional com as vantagens da representação maioritária. E a Constituição, desde a revisão constitucional de 1977, no artigo 149, permitiria uma revisão da lei eleitoral nesse sentido. Mas até agora não se fez. E provavelmente tão cedo não se fará. Eu sou, e sempre fui, defensor da representação proporcional, em nome do pluralismo. Sobretudo num país como Portugal, em que o pluralismo foi desconhecido até há bem pouco tempo. Mas reconheço que o pluralismo e a representação proporcional pode conduzir a governos minoritários, como o atual e como outros já tivemos. Mas também, de uma forma ou de outra, acabará por se encontrar uma solução. E aí também poderá o Presidente da República ter um papel extremamente significativo. Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra à audiência, quem é que quer para